Olá, seja bem-vindo ao Nosso Meu TV. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do Nosso Meu, e hoje estou aqui com a Andréa Fukuda, Head de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento da J. Macedo. Andréa, muito obrigada por ter reservado seu tempo aí para ter uma conversa com a gente, para fazer essa troca e contar um pouco da sua experiência no Marga, não? E eu vou iniciar perguntando um pouquinho aí sobre a sua atuação na J. Macedo atualmente, né? Eu vi que você evoluiu ao longo do tempo na empresa, e eu queria que você contasse o que é que você está responsável hoje no setor de marketing. Legal, primeiro, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz, é super interessante, bacana a gente compartilhar a experiência. Enfim, eu vim crescendo na J. Macedo, acho que isso é legal, né, a gente falar de crescimento, né? Às vezes as pessoas falam, comecei lá, já fui chefe. Não, eu fui crescendo, então comecei sim como gerente, muito focado em marketing, depois fui crescendo. Passei aí, cuidei de merchandising também, né, todo o time de promoção aí no ponto de venda. E hoje, atualmente, eu fico com o time de marketing, né, que cuida de toda a parte de estratégias de marcas, comunicação, o time de pesquisa e desenvolvimento, que desenvolve esse monte de gostosura e coisa bacana aqui atrás. Mas também tem o time de trade marketing, que ajuda todo o time comercial nas ativações, nas ações do ponto de venda, criação de material promocional. Então, hoje eu tô com um leque aí bem amplo e 360. Imagino, a gente tá falando de J. Macedo aí, que é uma indústria de alimento com mais de 80 anos de história, é muito tempo. E, curioso, eu pesquisando um pouco sobre a sua trajetória, eu vi que você já tem esse passado dentro da indústria de alimentos. Eu queria que você contasse um pouco, primeiro, como é que começou a história no marketing, que eu sempre fui curiosa para saber como é que as pessoas começaram, mas também para saber essa entrada aí na indústria de alimentos, por que você entrou aí nesse mundo, nesse universo. Eu acho assim, né, eu podia inventar umas histórias, nossa, meu destino foi trabalhar no mar, né? Aí eu fui na indústria de alimentos, sempre... Acho que não, eu acho que as coisas foram acontecendo na minha trajetória profissional, na minha vida, de uma forma muito natural. Eu comecei estudando administração de empresas e eu tinha que escolher uma área de atuação lá. Ou me especializava em recursos humanos ou em finanças. E eu falei, não, a minha cara é marketing, né? É falar de estratégia de marcas, de mercado, de desenvolvimento de produto. Então lá na faculdade eu já comecei, entrei na empresa júnior, enfim, fiz algumas coisas. Minha grande virada foi quando eu entrei na Ajinomoto, a indústria de alimentos. Aí eu falei, aqui eu me encontrei. É super gostoso falar de comida, de alimentação. Alimentação é uma das primeiras... Comida é a primeira necessidade do ser humano. Então, assim, comecei lá atrás no alimento, não foi assim, olha, né? Eu fui fazendo vários processos de estágios e, né, a Ajinomoto naquela época me aceitou. E depois eu fui me especializando cada vez mais e tomei gosto aí pela indústria de alimentos. Estou até hoje. Muito legal. Eu acho que existe até algumas características que são só da indústria de alimentos. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, como é pensar marketing pensando nesse setor, né? Acredito que tem uma fiscalização mais robusta, enfim, eu queria que você contasse aí sobre como ser criativo apesar da regulamentação na indústria de alimentos. Eu acho assim, falar de alimentação, comida é muito bom, né? Obviamente que a gente, em qualquer indústria, tem muitos cuidados, né? Porque a gente fala de comida para uma criança, né? Para um idoso, às vezes para uma pessoa que tem algum tipo, sei lá, de problema de saúde. Então, a gente sempre tem que seguir todas as normas legais. Sim, isso é premissa básica, pessoal. Premissa de Anvisa, legal, de limpeza, de cuidados. Isso é o básico, isso eu nem vou falar, né? Mas, quando a gente fala da indústria de alimento, é principalmente você estar no dia a dia com o consumidor. Não adianta. Porque, assim, a gente vai falar de comida, você precisa entender o que a Gabriela gosta, né? Do que eu gosto, do que uma região gosta, que é totalmente diferente. Então, a gente está no Brasil, né? Falar de alimentação aqui com vocês do Ceará é alguma coisa. Falar com o pessoal de Santa Catarina é uma outra coisa. Então, é um dia a dia super diverso, são muitas cores e sabores que a gente está o tempo inteiro falando e é muito bom, é muito gostoso. Muito legal, você falando aí da região, eu tava pensando, não só a região, olha o tanto de produto, tanta marca que possui uma identidade tão própria que você tem que aí gerir e pensar. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como é separar e pensar estratégias para cada uma dessas marcas que estão dentro da J. Macedo. Então, é uma delícia primeiro, né? Eu tenho a sorte de estar na J. Macedo, que a gente tem marcas incríveis. Dona Benta, obviamente, é uma marca aí muito forte, muitos de vocês aí devem conhecer, mas a gente tem marcas regionais, né? Em Dona Benta eu digo que é a marca mais transversal que a gente tem, e isso tudo é estudado. Isso tudo faz parte de uma estratégia que a gente analisa, tanto do ponto de vista da empresa, do mercado e principalmente do consumidor. O que aquela marca tem de atributos
né, que são mais importantes, ou para uma região do Nordeste, ou para uma região do Sul. Ou por que Dona Benta é uma marca nacional? Isso tudo é analisado, clusterizado e pensado para cada um dos seus consumidores. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente dá umas derrapadinhas, mas esse é o nosso dia a dia. Entender a potência de cada marca naqueles mercados e principalmente sempre ouvindo o consumidor. Porque não adianta nada falar, essa marca é assim para tal região, mas o consumidor fala, mas nossa, mas o que ela tá falando? Não tem nada a ver isso comigo. Então a gente tem todo esse cuidado, então a gente pesquisa muito, a gente lê muito, a gente estuda e fala com muita gente. Muito bom. Você falando agora, a gente estava falando em off aqui antes da entrevista, você até falou que o TikTok vai vir com muita força, que estão investindo muito nesse movimento. Queria que você contasse um pouco sobre isso, de como é trazer uma marca tão tradicional, né, com mais de 80 anos de história, para atuar aí nessas redes sociais e manter, claro, a tradição da marca, mas não deixar de surfar aí na onda da tendência. Legal, e também isso é muito importante. Nem todas as marcas vão estar em todos os canais de comunicação. Eu acho que isso é super importante. Ela tem que estar pensada para o seu consumidor, para aquela região e para a sua estratégia. Então, sim, tem marcas que a gente atua, por exemplo, em rádio. Né? Por exemplo, o Brandini é uma marca que a gente vem comunicando em rádio por uma questão cultural, a gente vê que tem um fit, a gente criou a estratégia para isso. Por exemplo, Dona Benta já é uma marca mais transversal, em que a gente trabalha, né, em várias redes sociais. E sim, a gente sempre querendo trazer tanto dos consumidores que a gente tem hoje, mas também os jovens, né? Porque a nossa marca começou lá atrás, mas eu quero que ela dure mais 100 anos. Então, toda vez a gente vai analisando todos os canais de comunicação e o que vai me mantendo e trazendo gente jovem. E por isso que é importante. As pessoas falam Facebook. Não, gente, o Facebook pra gente é muito importante para algumas marcas e para algumas pessoas que a gente fala. Já o Instagram, já fala, é a outra linguagem, outro formato que a gente usa muito. E sim, o TikTok a gente já vem fazendo, mas hoje, eu estava até lendo uma matéria, acho que foi dos Estados Unidos, e falando que hoje os maiores referências da culinária do mundo são influencers do TikTok. Então, isso a gente está adaptando e entendendo esse modelo. E sim, às vezes a gente fala uma empresa tão tradicional. Sim, a gente é tradicional, mas a gente tem que estar de olho aonde o consumidor está. Muito bom. Inclusive, você falou de Dona Benta pelo 24º ano consecutivo é líder nacional de vendas. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, de como é pensar a comunicação de uma marca que é tão querida, né, pelo consumidor e conseguir deixar a marca continuar nessa crescente. É um desafio, né? As pessoas falam, porque é Dona Benta, bacana. Não, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente fala com gerações, né? A gente fala desde, né, da nossa avó e a gente fala pessoal de 15 anos que está na cozinha agora. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade e ter uma linguagem que a gente consiga trabalhar com esses públicos. Óbvio que os canais de comunicação diferentes ajudam nisso, mas é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque a marca Dona Benta é muito querida. A gente se toma cuidado até com a forma do que a gente fala, e talvez em alguns pontos que, vamos falar disso, mas talvez não é tão legal. Então, todo post, todo conteúdo é muito bem analisado. Assim, a gente tem uma agência, obviamente, mas a gente tem pessoas, né, dentro da J. Macedo que só analisam isso. Muito bom. Eu estava, inclusive, lendo o seu LinkedIn, né, e você tem uma das suas 1 bilhão de funções, né? Você também pensa um pouco dessa parte da presença da J. Macedo em eventos, dessas marcas em eventos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, não sei se você sabe, mas o nosso aí tem investido aí nesse setor. Cada vez mais a gente tem acreditado no poder do encontro e quanto isso é importante. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, de como você vê a presença dessas marcas em eventos e como vocês fazem para que as pessoas que estão no evento, até as pessoas que vão no supermercado, para sentir de fato como é a marca e ter ali, sim, na ponta, de fato, a identidade da marca sendo entregue. Eu acho que o tema do evento é ligar a falar de pandemia, às vezes até meio, mas já falamos sobre isso. Mas sim, a gente teve uma carência muito grande por 3 anos de evento. Então, esses últimos 2 anos foi um boom de eventos, porque as pessoas falam, olha, eu quero ver as pessoas, eu quero ir pra rua, eu quero conversar, eu quero ver tudo isso. Então, sim, a gente vem sentindo uma crescente, não só de demandas de eventos, festivais, mas até os nossos clientes. Então, vários desses, né, clientes que a gente tem, supermercadistas, chamam a gente para os eventos, né? Desde, às vezes, uma corrida de rua, ou às vezes um festival gastronômico. Então, a gente vem sendo muito demandado nisso.
E a gente vem investindo, cada vez mais vai investir, porque a gente acha importante esse contato com as pessoas. As pessoas querem ter a experiência de compartilhar um bom prato, né? De conversar. Gente, comida gera conversa. A gente tava falando aqui da lasanha agora há pouco, faz uma lasanha no air fry. E ela falou, mas como que faz a lasanha no air fry? Então, comida gera eu falo em relacionamento. Não tem conversa que não gere em torno de uma boa comida. Seja um bolo, né? Uma massa, enfim. Então, a gente valoriza muito isso. E nos eventos, a gente tenta sempre trazer um pouquinho de casa para isso, né? Seja a gente servindo um bolo, fazendo um bolo, ou fazendo uma boa mesa de massa, mas pra gente precisa ter a comida. Então, não é tão fácil, pessoal, porque quando a gente vai num evento, como que a gente faz para levar bolo? Mas a gente sempre tenta trazer essa questão do cheiro de bolo no ambiente, de uma lasanha saindo ao forno. Então, a gente sempre tem esse cuidadinho aí de tentar trazer o pessoal aí pelo cheiro, né? Que aí, né, mexe na barriguinha. Muito bom. Agora, pensando aí no futuro da J. Macedo, eu queria que você contasse um pouco aí. Você até já deu um spoiler sobre o TikTok. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os produtos que, se você puder falar, claro, sobre os produtos, os lançamentos e onde é que vocês querem chegar aí com a empresa que tem grande história no nosso país. Legal, a gente vem fazendo um grande movimento, né? Depois eu vou falar de Dona Benta, mas a gente vem fazendo um movimento muito grande com 2 marcas regionais que a gente tem, né? Que é Brandini, que está muito presente aqui no Nordeste e no Norte. A gente tem lançamentos, então a gente lançou toda uma linha Dolce Plus agora, que é um biscoito doce com uma camadinha de açúcar. A gente já tinha lançado outros SKUs dentro dessa linha e a gente está fazendo muitos movimentos com Sol. Sol tem presença aqui, mas ela é muito forte no Sudeste, Sul, Centro-Oeste, e aí a gente vem investindo muito na linha de snacks, tá? Então, cada vez mais a gente trazendo salgadinho, essa indulgência, né, de você compartilhar ali, tomar uma cervejinha, né, chamar os amigos. Então, a gente vem trabalhando bastante nessas 2 marcas regionais com lançamento. Dona Benta, eu não posso falar ainda sobre alguns pontos, mas sim, a gente vai vir em breve com toda uma campanha aí nova de comunicação, tá? Bem bacana, vai vir bem forte. Então, a gente vai estar em vários canais. Depois a Sam vai poder compartilhar, a Sam da assessoria de imprensa vai falar com vocês, mas vem uma campanha muito interessante e eu não posso contar porque senão vão me matar, tá bom? Muito legal. André, você falando, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que ela consegue dar conta de tudo? É muita coisa, é muita marca. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso, dessa sua parte de atualização profissional. Como é que você faz para se sentir segura a parte do mercado, das inovações do mercado, o que é que você costuma consumir para você estar sempre atualizada e pensando aí no futuro dessas marcas. Legal. Eu primeiro tenho um time ótimo, né? Então não sou só eu. Então eu tenho aí mais 4 gerentes que trabalham comigo, né? Paula e Thiago em pesquisa e desenvolvimento, a Deise em trade, a Raquel em marketing. Então eles, né, são o meu suporte direto, e depois tem todo um time aí super qualificado de uma moçada muito legal, muita mulher trabalhando no meu time, eu acho isso bem interessante. E para me atualizar, assim, tem várias fontes, eu acho que são importantes, né? Nosso meio é um deles, né? A gente tem outras plataformas gratuitas, eu acho que hoje a gente tem muitas discussões sobre essas que antigamente a gente não tinha, né? Escutar profissionais, enfim, tem muito. Eu participo de bastante eventos, né? Sim, eu tenho, né, estou em São Paulo, então tem muita coisa que acontece, eu vou em muitos eventos, até nas universidades também a gente acaba participando de algumas coisas. Leio também, acho que é importante a gente ler alguns livros. Eu tento fugir um pouquinho dos livros. A gente às vezes precisa de um respiro, né? Porque a gente acha que a gente só vai se atualizar se eu ler um livro de marketing ou um livro de trade. Não. Você lê um livro de algum outro tipo, uma série, um conceito diferente. Eu tenho uma vertente que eu gosto muito de yoga, eu leio algumas coisas de yoga. Então isso também ajuda a gente nisso. Participo de muitas feiras de produto, tô indo para a Alemanha agora, semana que vem, para a Anuga, que é a maior feira de alimentos do mundo. Então, assim, são 8.000 expositores de todo mundo. Então, lá, eu nem sei, eu acho que provavelmente eu vou comer insetos fritos. Então, assim, tem muita coisa que a gente vê. Então, acabo participando de muitas feiras também de alimentação. Muito legal, você falou um pouquinho de livro e de série, você já pulou aí para nossa próxima pergunta. Que antes de encerrar o nosso Meu, eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries para saber da Andréia. Que, inclusive, é o que você disse, não precisa estar envolvido aí com marketing, não. É mais descontraído mesmo para você compartilhar uma dica com os nossos telespectadores. Olha, eu vou dar uma série para você, que eu adoro uma série, chama Succession, da HBO. Não sei se vocês já assistiram.
Eu adoro essa série, porque ela é de um grupo aí gigantesco, né, de mídia, aí tem uma briga por sucessão da família. É muito interessante porque tem um trabalho corporativo, vamos dizer assim, uma briga da família, um jogo psicológico das pessoas, né? E além disso, tem muito marketing lá, gente. Uma empresa de mídia de entretenimento, o maior conglomerado disso. Então você começa a ver como, porque eles têm navio, eles têm TVs, eles têm programas jornalísticos, então eu acho que é muito legal essa série. Eu super indico, né? Eu sou viciada, já assisti tudo, tá? E depois um livro, eu vou sair um pouquinho desse roteiro, eu até vou ter que pegar o nome, porque assim, ele é um nome meio difícil, quer ver? Ó, vou olhar aqui, eu tenho meu Kindle, gente, tem um monte de livro aqui, e esse não é um livro tão novo, chama A Costureira de Karkhan. Na verdade, depois a gente busca aí para vocês. É uma história de quando o movimento afegão entrou no Afeganistão, e eles proibiram todas as mulheres de trabalharem ou terem formação, né, irem para as universidades. E aí a protagonista dessa história, ela se vê num dilema, porque o pai dela era do exército, enfim, era contra esse movimento. E ela tem os irmãos dela, a família, e ela não tem como se sustentar, porque elas não podem trabalhar, só homens podem trabalhar. E nesse momento ela fala, e o que eu vou fazer? E uma das irmãs dela costura. E aí começou a costurar, sabe os charris, né, aquelas burcas? Começou a costurar, fazer essa costura. Ela tinha que levar o irmãozinho para comprar tecido, porque a mulher não podia ir sozinha para a rua. Então ela tinha que ir acompanhada de um homem, mas era uma criança, né? Era a única forma. Então conta uma história linda, primeiro, de uma superação feminina, né? De como, né, já é difícil ser mulher. E ela fala assim, ainda mais no movimento do afegão, assim, né, do Talibã, e de empreendedorismo. Porque ela começa a costurar, ela vai fazendo seus pontos de ligação. Depois, as pessoas do entorno, todas as mulheres, começam a pedir para ela dar o curso, para elas entrarem junto no empreendimento dela. E no final, ela entra para uma organização mundial, enfim, isso. Então, é uma história muito legal, que fala de empreendedorismo, né? Fala de como você driblar as adversidades de uma forma inteligente, que eu acho que isso é importante. Não contra, vou aqui, vou queimar o pneu, sei lá, vou fazer algo, porque senão ela seria morta pelo movimento, né, do Talibã. Então é muito bacana e fala de um tema que está super em voga, que é a questão das mulheres, do lugar das mulheres, das oportunidades. Eu acho que isso aqui é uma questão super importante que a gente vem discutindo muito em todos os meios, seja empresariais ou como sociais. Então essa é a minha dica. Muito bom, só dica legal, ela falou um pouquinho dessa parte das mulheres, a gente inclusive tem um impresso nas nossas edições trimestrais, a gente tem um impresso só voltado para a mulher, só com a mulher no mercado, então você pode conferir, é só acessar nossomeu.com.br que você consegue ver a versão digital. Andréia, esqueci, eu vou dar uma dica também. Pode dar. Eu fui convidada para participar de uma edição de um livro, né, então eu escrevi um capítulo, é da editora Líder, que a gente vai falar sobre mulheres na indústria. Muito bom. Então depois eu passo a data de quando vai ser publicado, mas são só mulheres que trabalham na indústria que vão falar sobre os desafios, enfim, as oportunidades e como a gente faz aí para essa roda girar. Muito bem. Essa fica a minha dica aí, chama Mulheres da Indústria Volume 1, e aí quando tiver aí no forninho eu passo para vocês. Muito bom. André, agradeço demais sua participação no nosso Meu TV. Fico muito feliz de dar esse espaço aí para você contar um pouquinho da sua atuação e inspirar outras mulheres e outros profissionais de marketing. Legal, muito obrigada pela oportunidade, muito bom o papo e, gente, eu tô aí à disposição para vocês, tá bom? É isso, muito bom. Você quer ficar por dentro das novidades, das tendências do mercado, você já sabe, né? Continue aqui no nosso meio. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.